Livro Devoção a São Miguel Arcanjo, Padre Juan Eusébio Nierenberg. Capítulo 10. Singular prerrogativa de São Miguel. Em ser patrono do gênero humano e protetor singular da sinagoga. São Miguel não somente é amoroso Pai dos anjos, senão também dos homens, pelos benefícios de tanto amor e benevolência, como exercitou e exercita com o gênero humano, cujo patrono, assinalado por Deus, ele é, e assim cuida dele por si mesmo, e por meio dos anjos, a quem, como logo direi, tem encomendado a custódia de diferentes nações. E além disso, Deus lhe deu o cargo particular do que mais preza neste mundo, que é sua igreja, coisa que amou mais que a vida de seu filho e que tem nas pupilas dos olhos. Logo que Adão pecou, Deus mandou a São Miguel que o expulsasse do paraíso, como dizem sérios doutores, porque quem havia expulsado Lúcifer do céu com tanta fidelidade a Deus, já havia ganhado crédito para semelhantes missões. Porém, ainda que tenha executado este ato de justiça divina, foi com toda a piedade e maravilhosa misericórdia que agiu com Adão, como o percebem com casos singulares o Beato Amadeu, Pantaleão Diácono e de outras revelações. Recolhe muitas destas finezas o Patriarca de Jerusalém. Desses e outros autores, apontarei aqui as que me parece que são de mais ternura. Estas finezas São Miguel fez com Adão, porque entendeu que de sua linhagem havia de nascer um homem a quem ele queria e desejava adorar por Deus. Porque o havia de ser, pois, segundo São Bernardo, a quem seguem graves teólogos, quando Deus revelou aos anjos que o Verbo eterno se havia de fazer homem, e assim de natureza menor que a angélica, havia de ser Deus, e como tal, adorado por todos os anjos. Recusou-se Lúcifer a ter por superior a quem em natureza lhe era tão inferior. Mas, quanto este serafim se ensoberbeceu, tanto se humilhou São Miguel, e desejou adorar e ver aquele homem-deus, para sujeitar-se-lhe e lançar-se a seus pés. E assim, por esse desejo de São Miguel, o Senhor encomendou-lhe o patrocínio do gênero humano, já que determinou usar de misericórdia com Adão e seus filhos, dando-lhe a função de assinalar anjos da guarda a todos os homens, como diz São Bruno, confiando à sua ardente caridade esse cuidado e diligência. Com isso, foi grande a benevolência que exerceu São Miguel com Adão, porque não o expulsou da casa de Deus despido, senão que o enviou vestido. Exortou-o a chorar seus pecados, animou-o a fazer grande penitência por eles, deu-lhe a forma como havia de lavrar e cultivar a terra, para comer do suor do seu rosto, deu-lhe o modo como havia de viver santamente, instruiu-o a respeito da doutrina necessária para a sua salvação, encomendou-lhe os mandamentos da lei natural e descobriu-lhe grandes mistérios e segredos do porvir. Com Eva fez igualmente semelhantes ofícios, na medida em que pertencia a seu estado e obrigações. São Miguel deu continuidade a iguais benefícios e benevolência com o gênero humano, porque, como notam muitos doutores e intérpretes, esse seráfico arcanjo executava as contínuas aparições de Deus que por aqueles primeiros séculos se fizeram, não deixando nem de falar com Caim e outros malfeitores. O santo Abel, em quem se deu a graça do martírio, e o ser o primeiro cidadão da morte, por esse arcanjo teve os favores de seus sacrifícios, as chamas que do céu desciam para honrá-los, as vozes que da terra subiam pedindo vingança por seu sangue inocente, tão injustamente derramado. O translado de Enoque a uma região escondida, fazendo de repente invisível para os olhos dos mortais. Já desde então, juntava gente esse arcanjo que o ajudasse para as últimas batalhas que há de haver com Lúcifer e o anticristo antes da ressurreição geral. Noé, habitante de 2 mundos e único herdeiro da terra sepultada em águas, por meio do arcanjo São Miguel, teve o desenho de sua arca, os avisos de seu retiro, a reunião milagrosa de todos os animais, a saída daquele obscuro cárcere e fogo que sobreveio a seu sacrifício.
Estava toda a linhagem humana nos campos de Senaar, sem querer se apartar uns dos outros, e por mais que fizessem, não cabiam naquela terra, e não conseguiam nem sair dela. Ocupavam-se em levantar uma torre e fazer muros, como memoriais de sua arrogância e soberba. Esse santo arcanjo, para que a terra fosse habitada e se multiplicassem os homens, confundiu-os de tal sorte em um dia ou noite as línguas que, por não se entenderem uns aos outros, lhes foi necessário caminhar a diferentes províncias e regiões. Aquele pai dos crentes, Abraão, grande príncipe, sumo patriarca, resplandeceu entre os justos como o sol entre os planetas, nas 9 aparições divinas que a Sagrada Escritura conta terem sido feitas a ele. O ministro executor foi São Miguel, o qual, já desde esse santo patriarca, começou a ser patrono e protetor singular do povo hebreu e da antiga sinagoga, que lançava seus primeiros raios com tão feliz manhã. São Miguel deteve o braço deste santo patriarca, resolvido a tirar a vida de Isaque, em cumprimento do mandato divino. Na morte de Abraão, dispôs-se um seio e abrigo próprio seu, com esperanças de grande claridade. Desde lugar, se fez correspondente São Miguel, encarregando-se de levar a ele e dele tirar as almas dos justos, segundo reza a Igreja. As 2 vezes em que Deus apareceu a Isaque, e as 7 em que se manifestou a Jacó, e a maravilhosa providência com que foram guardados de seus perigos, foram obras de São Miguel, como de principal instrumento e ministro, que ia lançando definitivos e fortes fundamentos à nova sinagoga do povo hebreu, que Deus queria fundar debaixo de seu patrocínio e defesa. Aquele grande patriarca José, delícias de seu pai Jacó, origem de 2 grandes tribos, ilustríssimo vice-rei do Egito, intérprete dos segredos de Deus, experimentou singular providência e cuidado do céu entre a inveja de seus irmãos e calúnias dos egípcios e cadeias de suas prisões, e entre os prósperos sucessos de sua liberdade e império. Em todas essas ocasiões, andou particularmente com ele São Miguel Arcanjo, até entrar no cárcere e tirá-lo depois com a púrpura insígnias de novo rei. Porque este patriarca dispôs de tal forma as coisas, que com particular lustro e milagres extraordinários, começa-se desde o Egito a tomar curso a sinagoga que Deus havia encomendado a São Miguel. Tiveram no Egito os descendentes de Jacó muitos desastres e estreito cativeiro, pelo esquecimento que entrou dos benefícios recebidos de Santo José. E para livrar de tão grande miséria o povo hebreu, Deus despertou o espírito de Moisés, o qual, com o amparo de seu protetor São Miguel, tornou os rios em sangue, encheu o ar de trevas, enviou peste sobre os animais, cobriu de rãs, moscas e gafanhotos a terra, e o santo anjo passou a espada os primogênitos dos egípcios. Finalmente, à sombra de tão grande patrono, e provado com tantos testemunhos, saíram-lhe os hebreus vitoriosos e repletos de despojos pelos desertos. Como aumenta o santo arcanjo, seu patrono e tutela sobre este povo escolhido, fez alarde de maravilhas maiores, porque ele foi guia daquela gente, com uma alta coluna de nuvem, imbuída de luzes. Ele dividiu em sendas o mar vermelho e abriu caminho certo pelas águas ao povo perseguido, e submergiu nelas o exército perseguidor. Ele adocicou outras águas amargas, e dentro de poucos dias se fez criado, repartindo a comida do maná aos famintos da soledade. Ele obrigou a sair vertentes de água doce de uma pedra, e pela oração e mãos levantadas de Moisés, venceu Josué o exército de Amaleque. Ele foi o anjo mediador na data da lei, e quem, em nome de Deus, falava com Moisés no Sinai e no tabernáculo que se tirou do Egito, e na coluna e no santuário e no outro tabernáculo que novamente se edificou. Tudo quanto soube e alcançou este legislador foi por São Miguel, o qual se encarregou tanto de Moisés, que mesmo depois de morto cuidava de seu corpo, e por sua defesa lutava com Satanás, segundo se escreve na epístola de São Tadeu Apóstolo. Da mão deste arcanjo se receberam todos os benefícios que lemos que foram feitos naquela soledade da Arábia a esta nação,
vencendo Arade, rei cananeu, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. E os que com tão indigno artifício e com tão insignes maldades fizeram que fraquejasse o povo nos reais de Madiã. Tão a miúde se encarregava de tudo São Miguel, que Pantaleão diácono diz ter sido ministério seu o deter o asno de Balaão, sem reparar em pôr-se às razões com que um profeta idólatra, nem fazer parar os passos de uma tão vil besta. São Miguel prosseguiu os mesmos ofícios no tempo de Josué, fazendo parar milagrosamente as águas do Jordão e deixando-as como montes de água doce, para que passasse a pé enxuto o povo hebreu. Apareceu visivelmente esse arcanjo a Josué, em figura de homem armado, e disse-lhe como era o príncipe dos exércitos hebreus. Ele lançou ao chão as 7 muralhas de Jericó, ao último toque de trombetas misteriosas. Sepultou com prodigioso granizo o inimigo de Israel. Obrigou o sol a deter-se em meio dos céus e a lua a parar sem prosseguir seu percurso ordinário. Pôs aos pés de Josué 31 reis vencidos e deu-lhe toda a felicidade nos 17 anos de seu império. E assim, vamos baixando de século em século pelos tempos de juízes e consideramos as visões, profecias, milagres e vitórias de Bariate, Débora, Gedeão, Sansão e Samuel, como eram, para fundar e conservar aquela república, todas foram feitas pelo arcanjo São Miguel. Ele despertou o espírito de Baraque e Débora para liberar sua gente do cativeiro de Jabim e Sísara. E foi o anjo que corporalmente os guiou para o fim de tão gloriosos objetivos. Ele ensinou a Gedeão que com 300 cornetas e outras tantas luzes em cântaros que se quebraram, atemorizasse, afugentasse e vencesse os exércitos de Madiã, onde havia 135 mil inimigos. Ele instruiu a Sansão para que armasse uns astutos animais com faixas acesas, para que fossem abrasando os campos dos filisteus. Ele o animou, aqui com o osso de um jumento, fizesse grande estrago nas vidas de seus inimigos. Estando com muita sede este capitão, o arcanjo São Miguel socorreu-o, tirando uma fonte de água milagrosa da queixada de um asno, para que não faltasse ao povo hebreu este valoroso defensor. Ele lhe deu força para que derrubasse as grandes colunas que sustentavam o edifício de Dagom, com que estavam milhares de pessoas, e com sua própria morte e a de inumeráveis inimigos, deu liberdade ao povo santo. Esse mesmo arcanjo, para o bem da república, que Deus lhe encomendou, cuidava daquele grande Samuel, pai e mestre de reis, profeta no conhecimento, juiz na dignidade, nazareno na religião. Fez que se ouvissem temerosos trovões e caíssem grandes chuvas fora de seu tempo e baixasse granizo do céu para sepultar os inimigos. A providência que Deus teve com Davi, Salomão e os demais reis de Judá, os profetas que se levantaram, as aparições que se fizeram e milagres que se realizaram, as vitórias alcançadas, os admiráveis sucessos que sucederam e todo o resto que se fez em favor daquele povo, encaminhou-se pelas mãos de São Miguel. Este foi o anjo do Senhor, que guiou e livrou Judite, e assim, quando ela ia triunfando com a cabeça de Holofernes, a sua pátria, disse com juramento que este anjo a havia livrado. Com os traços de seu gênio, nem a resolução de seu peito, nem a beleza de seu rosto, nem a doçura de suas palavras, nem o ornato de seu vestido, nem o segredo e silêncio dos soldados. Só este anjo pôde aplainar essas dificuldades, visto que, como nesta vitória ia o ser ou não ser deste povo, lhe fosse atribuída a seu patrono e protetor. Ele mesmo foi quem matou, em uma noite, 185 mil soldados do exército de Senaqueribe, para que se visse quão grande era sua fortaleza e potência. Ele libertou o povo cativo em Babilônia e lhe restituiu sua pátria antiga. Ele o defendeu de Antíoco e de outros tiranos por meio dos macabeus. Ele favoreceu com armas, conselhos, inspirações, milagres, profetas, revelações, vitórias, frutos dos campos,
felicidade de tempos, o povo dos judeus, e foi seu pai, seu patrono, seu guia, seu capitão, seu tutor, sua defesa, por Deus o ter encomendado, e muito mais porque era imagem da República Cristã. De Moisés diz a Sagrada Escritura que começou e acabou o tabernáculo, ainda que Becel, Oliabe e outros oficiais o tenham fabricado, porque ele o mandou e deu o plano. Desta maneira, se faz na igreja quanto se faz por outros anjos com ordem e direção de São Miguel. Isto é algo do que fez pela sinagoga e linhagem humana este santo anjo, antes do nascimento de Cristo, nosso Redentor. Porém, não atendeu somente à sinagoga e reino da Judéia, descuidando das demais gentes, porque sua grande caridade não o deixou descuidar do restante do gênero humano, que com tão bons olhos velou desde o princípio de sua ruína. Por isso, mesmo depois que tomou a seu cargo a especial custódia da sinagoga, voltou-se também a muitas outras gentes que estavam afligidas. E assim conta Nicéforo a aparição que fez a Jasão e aos argonautas em um grande perigo que tiveram. Tendo aportado em Trácia, prometeu-lhes o glorioso Espírito que venceriam seus inimigos, e animados com sua palavra e ajuda, alcançaram uma insigne vitória com que saíram de sua opressão e conflito. E para a memória e agradecimento de tão grande favor, edificaram-lhe um templo em que puseram sua imagem com as asas estendidas, tal como lhes apareceu. E depois apareceu ao imperador Constantino da mesma forma e no mesmo lugar, que foi chamado Sostênio, que quer dizer lugar de salvação. E no lugar dos imperadores gregos, foi ali o templo de São Miguel, muito célebre e frequentado, e mudando-lhe ou acrescentando-lhe o nome, foi chamado Micaélio, em honra do seráfico anjo, do que também escrevem Sosômeno e muitos outros autores. Eu não duvido senão que há muitas outras nações, e mesmo pessoas particulares, acudiria este grande Espírito com seu amparo e favor, que necessitassem dele, ainda que estivessem entre os gentios, afinal eram filhos de Adão, com quem usou de grande misericórdia e se empenhou em fazer o mesmo com seus descendentes. Para com todas as nações se verifica o que disse Sofrônio, que São Miguel é guia dos que erram, ressuscitador dos caídos, defensor das almas, conservador dos corpos, assolador dos demônios, iluminador de toda a criatura.